e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. O vírus que circula em muitos países e no Brasil provoca surtos em alguns estados do Nordeste voltou ao Ceará depois de 14 anos erradicado, né? O que é que provocou esse retorno? A gente discute esse assunto agora. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do Ceará, nos primeiros dias de 2014 já foram notificados 20 possíveis casos de sarampo no estado. 4 são considerados fortemente suspeitos. Um médico de 27 anos foi diagnosticado com a doença. A confirmação foi feita através do Laboratório Central de Saúde Pública. Na realidade, o material foi colhido no sábado e no domingo nós já tínhamos o diagnóstico. Então, isso tudo ajudou a tomar as medidas necessárias para, digamos assim, fazer os bloqueios. Por quem tendo o caso confirmado, havia toda o conhecimento para tomar medidas de controle. No Brasil, em 2010, foram confirmados 55 casos de sarampo. O estado mais afetado foi a Paraíba, que concentrou 45 casos. Outros estados afetados foram o Rio Grande do Sul e o Pará. Em 2011, o país confirmou 41 casos. No Ceará, há 14 anos não havia sido notificado nenhum caso da doença. Aqui vizinho, no estado de Pernambuco, está em alerta. Do ano passado até agora, foram notificados 753 casos de sarampo espalhados por 56 municípios. 145 foram confirmados. Um dos possíveis fatores da proliferação da doença seria a grande movimentação de turistas na região. Essa questão do sarampo, do retorno, né, a explicação principal é o fato de que em muitos países do mundo o sarampo não está eliminado, né? Então, por exemplo, no ano passado, nós tivemos 8 mil casos de sarampo na Europa. Desses 8 mil casos, teve apenas um óbito, mas tiveram 8 mil casos. Então, no momento em que você tem um estado, uma cidade que recebe visitantes estrangeiros de outras partes do mundo onde o sarampo existe, isso iria acontecer de alguma forma. A principal forma de prevenção é a vacinação através da tríplice viral. No Ceará, no ano passado, a cobertura vacinal de rotina em crianças de 1 ano foi superior à meta prevista, mas ainda existem municípios com cobertura abaixo de 95%. Na década de 90, década de 80, sarampo era uma doença extremamente presente. Inclusive, nós tínhamos muitos óbitos em criança por sarampo, principalmente aquelas crianças que apresentavam com outras doenças, né? E eu acho que, ao longo dos anos, a vacinação tem sido o elemento que favoreceu ao controle e quase que a eliminação dessa doença. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas se comunicam e a eliminação de uma doença se torna cada dia mais difícil se o nosso vizinho não toma as mesmas medidas que nós tomamos. Nesta semana, o Ministério da Saúde criou uma comissão de especialistas com o objetivo de eliminar casos de sarampo no Brasil. Segundo o Ministério, a comissão deve se reunir 2 vezes ao ano ou sempre que convocada pela presidenta Dilma Rousseff até a finalização dos trabalhos. Nesse bloco, o nosso convidado é o médico Marco Foltran, que é clínico e especialista em medicina do viajante. Vai conversar um pouco com a gente sobre esses cuidados, né? Vocês falaram aí dos nossos vizinhos, né, doutor Marco? Sim. A gente tem aqui vizinhos próximos, como o Pernambuco, Paraíba, que a gente viu que existem casos e até estado em alerta, né, como o Pernambuco. Uma pessoa que vai fazer essa viagem curta, por exemplo, um cearense que vai para Pernambuco, ele tem que estar atento a esse calendário de vacinação dele? Porque normalmente a gente não se preocupa, né? Pernambuco é aqui, é como se a gente fosse para uma praia do nosso litoral. Exatamente. Muitas vezes as pessoas se preocupam mais, eu vou viajar para fora, vou viajar para outro país, e aí eu encaro como uma viagem. E para Pernambuco, não é viagem, é só esticar um fim de semana. E por essa razão não se tomam as mesmas medidas que deveriam tomar. Muita gente me procura quando vai viajar para a África ou vai viajar para a Ásia para fazer o reforço do calendário vacinal e outras vacinas que são específicas só para viajantes. Mas pouca gente, eu diria quase ninguém, me procura para fazer uma viagem para o Pará, para fazer uma viagem para Teresina, para fazer uma viagem aqui para Pernambuco, né? E eu acho que a necessidade da vacinação, a viagem pode ser como um gatilho para obrigar você a estar com o calendário vacinal. Porque você viajando ou não, você sempre vai estar sob risco.
Então, no momento agora, nós tivemos casos confirmados em casa. Então, isso quer dizer que eu não preciso viajar para ter contato. Eu posso sair do bairro Dionísio Torres e ir para o PC e nessa minha viagem eu ter contato. Então, eu acho que a proximidade de uma viagem deve ser aproveitada para colocar o calendário vacinal em dia. Independente se é uma viagem curta, uma viagem longa, e no momento com esse perigo que nós estamos vivendo aqui na nossa própria casa, aproveitar para colocar o calendário vacinal em dia. Porque quem está com o calendário vacinal em dia, não importa para onde vai viajar dentro do país, que não vai haver nenhum problema. Uma viagem tranquila, né? E uma pessoa que vai fazer uma viagem mais distante e que normalmente tem que ter mais preocupação, né? Vou para a Europa ou vou para a África, como o senhor citou, quais devem ser os cuidados nesse momento? Primeiro, existem os cuidados que são dependentes da pessoa. Uma pessoa que tem diabetes ou hipertensão, ou que tem alguma doença em tratamento crônico, ou então são os riscos derivados do viajante. Então, se você a situação de saúde da pessoa. A situação de cada pessoa, cada indivíduo é um universo totalmente diferente. Vão ter situações diferentes que podem acometer o João, o José, a Maria, cada um. Então tem esses fatores dependentes do viajante. O segundo são os fatores dependentes da forma como ele vai viajar. Se ele vai para um cruzeiro, se ele vai através de uma viagem aérea, se vai viajar de carro. Então de carro, uma medida de medicina do viajante para viajar de carro, colocar cinto de segurança. Não deixa de ser, né, uma medida de saúde pública. Existiu agora na semana passada, teve um transatlântico nos Estados Unidos, que houveram 800 casos de norovírus. Então parou o cruzeiro por conta desse vírus circulante. Então dependendo do meio da sua viagem, isso também interfere. E o terceiro ponto é para onde você vai, né? Dependendo para onde você vai, as necessidades são totalmente diferentes. Se você vai para a Amazônia, você sempre deve pensar na possibilidade de malária. Se você vai para a África, malária, tripanossomíase, doença do sono. Se você vai para a Europa, você vai pensar em resfriados, até na própria influenza A, você pensaria no sarampo, porque como na década de 80, 90, nós tínhamos muitos casos de sarampo, e o sarampo em crianças desnutridas é uma doença muito grave, pode ser fatal. O Brasil ele abraçou essa causa e realmente tornou a vacinação universal, tornou a vacinação para todo mundo, para evitar essa complicação. E em outros países, na Europa, como não tem criança desnutrida lá, o sarampo ele não era uma doença tão perigosa. Então lá não tem uma vacinação universal. Você tem essa vacina disponível, mas poucos pais levam. Então não é incomum na Europa. Há poucos anos atrás nós tivemos uma epidemia muito grande na Escandinávia, então a região da Finlândia, Suécia, e eles tinham risco lá. E era uma época que nós tínhamos um fretamento de voo da Finlândia para Fortaleza. Então foi uma preocupação para nós, porque poderia trazer casos para cá. Então toda a preparação em relação à viagem vai depender da pessoa, do meio que essa pessoa está viajando e para onde ela está indo. No caso de uma situação como essa que o senhor citou, país de surto, está trazendo voos fretados para cá, turistas chegando, a gente está aí, né, próximo a uma Copa do Mundo, né? Isso acaba tendo a necessidade de uma intervenção de uma política de saúde nesse momento da recepção turística? Sim, a vigilância epidemiológica não pode dormir. Principalmente na Copa do Mundo, nós teremos alguns países, por exemplo, o México vai vir jogar aqui, e o México ele é apaixonado pelo futebol como o brasileiro. Existem previsões aí de que 30 a 40 mil mexicanos vão viajar para acompanhar a seleção deles. Então, na época da Copa, a gente tem que estudar a epidemiologia do México, o que está acontecendo lá naquele momento. Então, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, desculpe, esses países que vão estar trazendo muita gente para cá, a gente vai ter que entrar lá na Anvisa, né, na Vigilância Sanitária do México, e ver o que está acontecendo aí no México. Quais são as doenças que podem eventualmente vir para cá. Então nós temos que ser proativos nesse sentido, de conhecer quais são os riscos que nós eventualmente podemos estar expostos com a chegada da Copa do Mundo. Voltando para a situação do viajante, né, eu estou me planejando, fiquei preocupada agora, vi esses casos, né, digamos, o nosso telespectador, né, vi esses casos, estou me planejando ir para a Europa. Com quanto tempo eu tenho que tomar vacina para ela agir? Tem que ter essa preparação com muita antecedência ou já estou próximo da viagem, tomar vacina já vai dar certo?